Muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o eminente desembargador federal Jorge Mauric, digníssimo integrante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, meu particular amigo, a quem eu não só saúdo, mas também agradeço o gentil e honroso convite para estar aqui na tarde de hoje, debatendo um tema que ao longo da minha carreira me foi muito caro, tanto na minha carreira acadêmica quanto profissional. Saúdo também o Dr. Juiz Federal Gabriel Oedi, digníssimo ex-presidente da JUF, uma celebridade na área ambiental, cuja trajetória eu acompanho, com grande satisfação, especialmente os seus últimos estudos relacionados a um tema que também muito me interessa, que é o da litigância climática. Saudar todos aqui presentes, desembargador Arthur, juízes de direito, nossos alunos do doutorado, Rafael, Marcelo, meu queridíssimo colega e amigo Gilson Jacobsen, senhoras e senhores, é uma grande satisfação voltar aqui ao auditório dessa Justiça Federal, mas especialmente atendendo a um convite da EMAGES, e eu me recordo que nos idos de 2004 recebi também um convite à época para ministrar palestras sobre direito ambiental para os juízes federais da 4ª Região nas 3 capitais dos estados que integram a 4ª Região. Naquela ocasião, convite formulado pelo então presidente da Corte, desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, meu prezado amigo, integrou minha banca de doutorado e que deixou um nome, uma trajetória nessa casa, nessa corte, na Corte da 4ª Região, e o seu nome em toda a história do direito ambiental brasileiro. Dizer também, rapidamente antes de iniciar, que o tema da ação civil pública, como eu disse, foi um tema que acompanhou esses quase 25 anos de atuação minha na área ambiental, seja na academia, seja na atividade profissional, prática de advogado. Na academia, a minha dissertação de mestrado foi sobre o tema da ação civil pública e talvez por isso, vez por outra, eu ainda receba convite como esse, honroso, para falar sobre ação civil pública. Embora já se vá aí um bom tempo desde que eu concluí o meu mestrado, e de lá para cá eu deixei um pouco de lado o processo civil coletivo, me dedicando mais ao direito material, ao direito constitucional ambiental. Mas fato é que essa dissertação acabou sendo publicada na época, um pouco depois, pela editora Saraiva, esse livro Ação Civil Pública e Meio Ambiente. E eu trouxe aqui porque, quando recebi o convite, fui buscar os meus escritos, já um tanto antigos. Essa obra foi publicada em 2009, portanto, está completando 10 anos, para ter ideias sobre o que falar. E qual não foi a minha surpresa de constatar que a minha obra não apenas está desatualizada e precisa ser atualizada, como, na verdade, ela precisa ser reescrita. Porque todas as inquietações que eu manifestava lá em 2009, na verdade um pouco antes, quando defendi a minha dissertação de mestrado, elas foram sendo aos poucos solucionadas pela jurisprudência do STJ, mas também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De modo que muitos dos temas que à época eram temas que estavam surgindo, debates que estavam nascendo, por exemplo, a própria legitimidade ativa ad causam da Defensoria Pública para promover a ação civil pública em matéria ambiental, era algo que tinha acabado de acontecer com a lei de 2008, posteriormente, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, essa legitimidade, ao apreciar uma ADIM proposta pela CONAMP, Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público. Questões de legitimidade passiva ad causam, que eu mencionava aqui como um grande dilema à época, uma grande controvérsia relacionada à legitimidade passiva do adquirente de imóvel degradado.
À época, a jurisprudência acabava de se consolidar no sentido da plena possibilidade de que o atual proprietário do imóvel fosse, sim, acionado e responsabilizado, no ponto de vista civil, pela reparação do dano, embora não fosse ele o efetivo causador. Questões de competência de jurisdição, também essas que acabaram sendo, de maneira correta ou não, enfim, a avaliação acadêmica ela sempre pode ser feita, mas o fato é que a jurisprudência se consolidou no sentido, por exemplo, de reconhecer competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal, não importando propriamente o conteúdo, não importando propriamente se há ou não interesse efetivo da União. O entendimento que o STJ passou a adotar a partir de um determinado momento, um acórdão célebre da primeira turma, no sentido de que basta que o autor seja o Ministério Público Federal para que a competência para processar e julgar a causa seja da Justiça Federal. E outras tantas questões que eu poderia aqui mencionar que acabaram, de alguma maneira, sendo definidas pela jurisprudência dos tribunais. É claro que não se resolveu tudo. Muitas questões, e aqui eu me refiro exclusivamente a questões processuais de ação civil pública, porque o direito material ambiental ele continua em permanente evolução, né, e sendo aí construído a cada dia. Mas diversas questões ainda permanecem em aberto ou, pela sua relevância, merecem aqui ser abordadas. Então eu fiz, desembargador Mauric, uma relação de temas que me parecem ainda sejam importantes e que mereçam a nossa reflexão na tarde de hoje no que toca à ação civil pública ambiental. A primeira delas diz respeito ao litisconsórcio passivo na ação civil pública. Porque, como os senhores sabem, devem todos saber, né, se firmou muito lá atrás, quase que nos primórdios da jurisprudência ambiental brasileira. Eu me recordo que o STJ, no início, né, no seu início, tinha muito poucas decisões em matéria ambiental. E uma delas, célebre, reconhecia que a responsabilidade civil ambiental era calcada na solidariedade. Isso foi dito lá nos idos de 1990, 91, num acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ora, se há solidariedade, a decorrência, a consequência lógica desse fato é que o litisconsórcio é facultativo. O autor escolhe contra quem quer demandar. Se quer demandar contra um dos causadores do dano, contra dois, contra todos, há aí a possibilidade do litisconsórcio. Ele é, portanto, facultativo. Contudo, há situações que a jurisprudência admite, entende, reconhece que incida o litisconsórcio passivo necessário nas ações civis públicas ambientais. Um exemplo clássico é uma determinada demanda promovida contra uma atividade licenciada. É evidente que, numa situação como essa, não apenas o causador direto, o pretenso causador direto do dano, o empreendedor, o titular, aquele que recebeu a licença, mas também o órgão que a concedeu deve figurar no polo passivo da ação civil pública, para que possa vir a juízo defender a legitimidade do seu ato. Não me parece aceitável, e há aí decisões nesse sentido, que, julgada procedente essa ação, ela gere reflexos, ela interfira diretamente na esfera jurídica desse terceiro, estranho ao processo, e que, sem ter podido exercer o contraditório e ampla defesa, tenha os efeitos do ato administrativo que expediu anulados por uma decisão judicial proferida num feito em que ele não foi parte.
Então, me parece que essa é uma daquelas hipóteses em que, embora a regra continue a ser do litisconsórcio facultativo, no polo passivo da ação civil pública, haja a obrigatoriedade da citação desse terceiro que outorgou o ato, seja a licença ambiental, seja o alvará de construção, seja a outorga de recurso hídrico, enfim, não importa qual seja o ato. Se se está discutindo o exercício de uma atividade licenciada, me parece inequívoco ser necessário citar a pessoa jurídica de direito público que expediu o ato. Uma outra hipótese, e aí nós temos um número mais expressivo de decisões, inclusive do TRF, da 4ª Região, mas também do Superior Tribunal de Justiça. Ações civis públicas promovidas contra a fazenda pública, o poder público, municipal, estadual ou federal, para determinar o cumprimento de determinadas obrigações de fazer, consubstanciadas em regra, aqui na 4ª Região, aqui no estado de Santa Catarina, em regra, desfazimento de edificações, em regra, situações que envolvem ocupações tidas como ilegais, ilegítimas, em áreas protegidas, por exemplo. Também aí, a jurisprudência tem se inclinado, não é pacífica, mas tem se inclinado no sentido da necessidade de citação dos terceiros que, porventura, possam vir a ser atingidos pelos efeitos de uma decisão proferida na ação civil pública. É evidente que se poderia opor a esse argumento a eficácia erga omnes da sentença proferida na ação civil pública, o que decorre do artigo 16 da Lei 7347. Mas, mesmo assim, eu me recordo um acórdão da 4ª turma do TRF, da lavra do desembargador Mauric, nesses termos. Apesar da eficácia erga omnes, não é legítimo que não se permita ao terceiro que será atingido, poderá vir a ser atingido, pelos efeitos da sentença, que venha a juízo exercer o seu direito de defesa. Então, essa é uma primeira questão que me parece ainda não está devidamente pacificada na jurisprudência. A possibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na ação civil pública ambiental, apesar da solidariedade, que continua sendo a regra. Uma segunda questão, das mais relevantes, e que praticamente é do dia a dia da ação civil pública, é a distribuição do ônus da prova. A distribuição do ônus da prova na ação civil pública sempre foi um tema controvertido. Porque nos primórdios da interpretação da Lei 7347, mas especialmente após o advento da Lei 8.078, o chamado Código de Defesa do Consumidor, que, como todos sabem, possui uma inter-relação profunda com a ação civil pública, por força do comando de subsidiariedade contido no artigo 21 da Lei 7347, que faz remissão expressa ao título processual do CDC, artigos 81 e seguintes. Por isso é que aqueles dispositivos do artigo 81, 82, do 103, 104 da coisa julgada, aplicam-se também à ação civil pública. Pois bem, desde o início, pós-advento da Lei 8.078, se firmou um entendimento na doutrina no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, seria aplicável à ação civil pública ambiental. Alguns opunham a circunstância de que o artigo 6º, inciso 8º, não estava no título processual. Como eu acabei de referir, artigos 81 e seguinte, não o 6º. O 6º são os direitos básicos do consumidor. O que levava alguns autores a dizer não. O artigo 6º, a inversão do ônus da prova é para a ação civil pública em matéria de defesa do consumidor, não para a ação civil pública ambiental. Havia uma certa divergência com prevalência do entendimento pelo cabimento da inversão do ônus da prova na ação civil pública ambiental.
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça começou a, assim, entender, há um acórdão da segunda turma, da lavra da ministra Helena Camon, que aplicou o princípio da precaução como mote propulsor à inversão do ônus da prova. Entendeu a segunda turma que a precaução seria um fundamento, o princípio da precaução seria um fundamento para a inversão do ônus, né? Eu, particularmente, nunca concordei com esse entendimento, baseado no princípio da precaução. Porque precaução, Gabriel tem um trabalho belíssimo, aliás, 2, né? Um artigo e um livro sobre precaução. Aliás, abrindo um parênteses, um tema que me parece precisa ser melhor aprofundado no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais disso ao final, mas eu acabei de concluir um estudo com uma mestranda nossa da Univale, em dupla titulação com a Universidade de Delaware, em que nós fizemos uma análise do princípio da precaução nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil. A aplicação prática do mesmo princípio em 3 ordenamentos jurídicos distintos. E é muito interessante ver como é completamente distinta a visão de cada um desses países, ou no caso, né, da União Europeia, acerca do princípio da precaução. E no Brasil, me parece que nós precisamos evoluir um pouco, porque a precaução tem se tornado, algumas vezes, um instrumento que, à falta de algo melhor, eu aplico. Na dúvida, vai pela precaução. E aqui, se é precaução, é incerteza. E se essa incerteza é incerteza para os dois lados, então a inversão do ônus, a meu ver, não poderia se basear no princípio da precaução. Mas não importa isso, porque hoje esse argumento é irrelevante, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental, a súmula 618. Não falou a súmula em precaução. É bem verdade que os acórdãos que fundamentaram a edição da súmula se basearam naqueles acórdãos, nesse da ministra Helena Camon e outros tantos, que falam em precaução. Não importa o argumento, não importa o fundamento. O fato é que a matéria está sumulada. Particularmente, eu não concordo com o teor da súmula. E não concordo por uma razão muito simples. Hoje, a época desse acórdão do STJ, a época da edição do Código do Consumidor, nós não tínhamos uma lei, uma regra processual específica para a inversão do ônus da prova. Passamos a ter com o CPC de 2015. O artigo 376, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil tratou da inversão do ônus da prova. Para dizer o seguinte: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, a disciplina da inversão do ônus hoje está prevista no ordenamento jurídico processual, que é subsidiário da ação civil pública. Então, me parece que esse deve ser o parâmetro a ser adotado para os casos de inversão. Repito, eu não concordo, mas pouco importa a minha opinião. Fato é que a matéria está sumulada. Fato é que a inversão do ônus da prova é cabível, sim, na ação civil pública ambiental. Agora, me parece que não se pode fugir. A súmula diz que cabe. Agora, como cabe? Cabe na forma da lei, a lei processual. E a lei processual fala em impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo. Ou ainda na maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Se o autor é uma associação civil, eu concordo que a hipótese se enquadra, se subsume a situação à regra. Mas se o autor é, como não raro é, o Ministério Público Federal,
que tem a seu dispor o inquérito civil, onde busca e consegue, muitas vezes, a produção da prova, talvez não a prova suficiente, é de se cogitar, talvez, da não aplicação da inversão nesses casos. Como quer que seja, se for o caso da inversão, algo que foi solucionado, e me parece de modo absolutamente adequado, é o que está na parte final do dispositivo. Porque eu me recordo, na época da minha dissertação, eu tive, inclusive, uma discussão na minha banca com o meu orientador, que foi o professor Nelson Neri, que defendia um entendimento com o qual eu não concordava. E eu dizia, eu deveria estar errado, né? Se eu estava discordando do professor Neri, provavelmente eu estava errado, mas achava que não era legítimo se entender que inversão do ônus da prova era a regra de julgamento e que o juiz pudesse fazer a inversão no momento da sentença sem possibilitar à parte a faculdade de se desincumbir desse ônus. Nesse sentido, o novo CPC esclarece de modo a não deixar dúvidas de que, se houver a inversão, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Ou seja, não apenas a decisão deve ser fundamentada, como ainda que, no momento de proferir a sentença, se o juiz, naquele momento, verificar a possibilidade da inversão, ele o fará, poderá fazer, sim, na ação civil pública ambiental, como diz a súmula 618, mas deverá facultar à parte se desincumbir-se do ônus agora invertido. Esse é um cenário que nós temos, é um cenário já mais sedimentado em função da edição da súmula e da própria regra do Código de Processo Civil, mas me parece um tema que ainda comporta algumas reflexões. Tua tese, né, Marcelo? Tem alguma coisa disso, né? Um artigo que vocês fizeram sobre o tema. Exatamente. Estava me lembrando. Pois bem, agora, inversão do ônus, isso também o que eu vou dizer agora é da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e é algo que muitas vezes, na prática, há confusão. Inversão do ônus da prova não se confunde em absoluto com inversão do ônus financeiro do processo. Ou seja, o fato de se carrear ao réu o ônus de provar que seria do autor não implica na transferência do ônus financeiro de adiantar, por exemplo, os honorários periciais. Que na ação civil pública tem um regime completamente distinto do CPC. Isso, a jurisprudência é consolidada. São são institutos diferentes. E como é que funciona, e aí é um próximo tópico, como é que funcionam os ônus financeiros do processo coletivo? Nós temos uma regra, que é o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, que é uma regra belíssima. Aliás, enaltecida em muitos rincões, porque não se encontra isso nem mesmo nos países que foram fonte de inspiração para a nossa ação civil pública, que é o caso dos Estados Unidos da América, já que a nossa ação civil pública inspirou-se nas class actions norte-americanas. Mas lá, diferentemente daqui, não existe gratuidade alguma. Ao contrário. Muito ao contrário. Aqui, diz o artigo 18, que nas ações de que trata essa lei não haverá adiantamento de honorários, nem pagamento de custas. As custas o Estado suporta, mas e os honorários periciais? Como, eu pergunto aos magistrados aqui presentes, como se obrigar um perito a realizar uma prova complexa, como normalmente é a prova produzida na ação civil pública, com a perspectiva de talvez vir a receber ao final do processo
é impraticável, é impensável do ponto de vista pragmático. Não há como. Então, a lei é muito bonita, mas na prática ela não é viável. E por não ser viável, a jurisprudência oscilou em busca de uma solução prática que resolvesse o problema do juiz que está ali, necessita da perícia. A lei diz que a perícia é gratuita, mas ele não pode obrigar o perito a realizá-la gratuitamente. E aí foram 5 os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema, até se chegar à última decisão. Primeiro, efetivamente, se entendia assim. Se entendia que não se paga, mas como se faz? Depois se passou a inverter o ônus financeiro juntamente com o ônus de provar. Até que a primeira turma entendeu que isso não era possível, o ministro Teori, Denise Arruda, isso já lá na década, nos anos 2000. Uma terceira solução sobreveio no sentido de utilizar-se de recursos do fundo do artigo 13 da Lei 7347, chamado Fundo para a Reconstituição dos Bens Lisados, para o custeio da perícia. E aqui o Ministério Público de Santa Catarina, historicamente, se valeu dessa prerrogativa, mesmo antes desse acórdão da segunda turma da ministra Eliana Calmon, que facultava essa possibilidade. Mas também não era a melhor solução, porque o fundo não é propriamente para isso. O próprio nome do fundo é Reconstituição dos Bens Lesados. E o fundo iria custear as perícias apenas nas ações do Ministério Público, também nas das associações civis e nas da União Federal ou do Estado. Não era a melhor solução. Veio uma quarta, de carrear ao Ministério Público o ônus de antecipar. Mas o Ministério Público não tem dotação orçamentária para isso. Até que a solução final que se encontrou, que acabou consagrada no tema 510 de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, foi carrear a Fazenda Pública, a qual se encontra o Ministério Público vinculado, seja federal, União Federal, seja do Estado, o ônus de adiantar os honorários periciais. Eu cito aqui esse acórdão, relator ministro Mauro Campbell, no tema 510, porque é muito emblemática a conclusão, no item 3 da ementa. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais e ações civis públicas, que era aquele entendimento imediatamente anterior a esse. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente. Tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a súmula 232. Aquela que diz que a Fazenda Pública, quando parte no processo, está sujeita ao depósito prévio dos honorários do perito. A determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o parquê arque com tais despesas. E esse é o entendimento em vigor até hoje. Esse acordo é de 2013 no Superior Tribunal de Justiça. Não houve uma sexta interpretação sobre esse tema. De mais a mais, há também uma outra questão que na época eu discorri a respeito e que hoje está sepultada, que se refere aos ônus da sucumbência quando vencido o réu. Porque quando vencido o autor, a lei era clara. É clara. O mesmo artigo 18, que isenta o autor do adiantamento das custas e dos honorários periciais, ele estabelece que não haverá, nas ações de que trata essa lei, a exemplo do que ocorria já na ação popular, condenação do autor nos ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Muito bem, para o autor não há condenação, mas aí se questionava, e para o réu? E quando vencido o réu? Bom, vencido o réu,
Aplica-se o CPC, teria dito o ministro Luiz Fux, num acórdão da primeira turma. A matéria começou a ser debatida na corte e pacificada na sessão, no sentido de que, por simetria de tratamento, não é lícito se exigir o pagamento dos ônus da sucumbência do réu quando vencido, se, quando vencedor, ele não faz jus a honorários de sucumbência. E esse também é o entendimento pacífico, ou seja, não há ônus da sucumbência nas ações civis públicas, em qualquer hipótese, salvo má-fé. E por último, desembargador Mauric, eu não vou usar todo o tempo, até para não cansá-los, possibilitar-nos ouvir Gabriel e também algum debate, se previsto. A última questão, e essa daí eu saio da minha dissertação de mestrado e venho para a minha tese de doutorado, que também virou um livro que eu vou deixar depois aqui para eventualmente sortear, ou enfim. Esse eu não vou sortear porque está muito desatualizado, né? Na verdade, não vale nem a pena, porque é antes do novo CPC. Mas toda a minha construção no doutorado se deu em relação a um tema que é do dia a dia de quem lida com a questão ambiental, que são os conflitos normativos. E essa questão ela tem um reflexo processual tremendo na medida em que o artigo 489, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, estabeleceu que no caso de colisão de normas, e aí normas, leia-se regras ou princípios, tanto regras quanto princípios, tanto colisão de direitos fundamentais, quanto conflitos de regras, algo que é inerente ao direito ambiental. O direito ambiental, eu costumo dizer, é um direito extremamente conflituoso. Quando se invoca a proteção ao direito ao meio ambiente equilibrado numa ação coletiva, de outro lado há um outro direito fundamental, também oponível. Seja o direito de propriedade, seja o direito à moradia, seja a dignidade da pessoa humana, seja o desenvolvimento econômico e social, seja o patrimônio cultural, enfim. São infindáveis os casos de colisão de princípios. Mas não só. Também de conflitos de regras. O direito ambiental, talvez por não estar codificado, talvez, é uma área do direito que contempla um sem números de conflitos de regras. E conflitos, eu não me refiro apenas a conflitos simplórios, como o conflito entre uma resolução e a lei, entre o decreto e a lei. Não, eu me refiro àquilo que a doutrina chama de conflitos de segundo grau. Aqueles conflitos normativos, conflitos de regras, que contemplam conflitos nos critérios de solução. Eu poderia elencar aqui 10 casos de conflitos entre leis federais ambientais. Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Lei Complementar 140. O artigo 36, parágrafo 3º e o artigo 13, parágrafo 1º. Lei da Mata Atlântica e Código Florestal. Inúmeros. Lei Complementar 140 e Lei da Mata Atlântica. São infindáveis os casos de conflitos de regras e como se solucionam esses conflitos, sejam os de princípios, sejam os de regras. A lei processual, de maneira absolutamente adequada e correta, disse, eu lia, interrompi, e aí isso serve tanto para tutela jurisdicional definitiva, sentença, quanto para tutela provisória. E é algo que se tem que ter em mente, porque muitas vezes o juiz vai se deparar com um pleito antecipatório, um pleito de tutela provisória, que vai envolver um conflito normativo.
E o que diz a lei? No caso de colisão, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Na verdade, essa é a síntese da teoria dos direitos fundamentais, desenvolvida por vários constitucionalistas no Brasil e no mundo. Rigorosamente, se eu tenho 2 princípios ou 2 regras cuja solução não é possível matematicamente, eu não tenho um critério de solução suficiente, no caso de regras, lei posterior revoga anterior é um critério falho para a solução de uma antinomia dessa natureza. O que fazer quando eu tenho 2 leis federais especiais? Como acontece com a Mata Atlântica e o Código Florestal, as 2 são especiais, as 2 são federais, ordinárias, e cada uma específica. Uma tratando do bioma Mata Atlântica, outra tratando da tutela da flora. Qual vai prevalecer? Não há um critério de solução que permita ao juiz com segurança dizer sim ou não. Essa se aplica, aquela se afasta. O juiz vai ter que decidir com base na ponderação a que alude a lei, que os americanos, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, chamam de balancing. Balanceamento, sopesamento. No caso concreto, o juiz terá que optar por uma das normas ou um dos princípios. E fará isso com base na proporcionalidade, mediante a argumentação, mediante fundamentação. É isso que diz o 489, parágrafo 2º. Então, é claro que há, no dia a dia da atividade judicante, muita dificuldade de, às vezes, parar para fazer, para exercer o chamado teste da proporcionalidade a que se referia o Alex. É evidente que o juiz que está ali com um sem número de casos para apreciar, liminar, outros tantos para sentenciar, é muito difícil de parar e ver, peraí, mas o que prevalece nesse caso? Porque o que prevalece nesse caso pode não prevalecer em outro. A situação é caso a caso, como dizia Dworkin, e não de maneira abstrata, genérica. Só que, talvez, exercendo a ponderação e aplicando a proporcionalidade mediante a argumentação, o juiz se proteja de, às vezes, cair na armadilha do mais fácil. O mais fácil é, muitas vezes, precaução. Porque tudo é perigoso. Eu sei que não está muito na moda invocar aqui o ministro Gilmar Mendes, mas ele tem um voto, num caso da transposição do Rio São Francisco, que é muito interessante, em que ele diz textualmente, viver é arriscado. Então, precaução, ela não é o fiel da balança. Precaução tem que ser examinada à luz de outras circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ou uma outra máxima que eu já vi em decisões e com a qual eu respeito, obviamente, tudo que eu digo aqui é fruto de convicções pessoais, mas não é em absoluto uma tentativa de me parecer dono da verdade. Mas eu não concordo com a máxima segundo a qual o direito individual cede passo sempre para o direito difuso. Se fosse assim, a privacidade sempre teria que ceder ao direito à informação. Essa máxima de que o individual o coletivo difuso, que na verdade veio do direito administrativo, preponderância do interesse público sobre o privado. Aqui nós estamos falando de casos de colisão. Isso não sou eu que digo, isso o Alex diz textualmente. Não prevalece. Então, como proceder não é fácil, é um desafio para o juiz. É um desafio diário, profundo. São casos difíceis, hard cases mesmo. Quando eu tenho 2 direitos de mesma hierarquia colidente. Ou quando eu tenho 2 regras que colidem entre si, em sentidos diametralmente opostos. E eu vou ter que decidir, o juiz vai ter que decidir
E ele não poderá se valer de critérios de solução, normais de solução da antinomia. Ele vai ter que decidir com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Senhor presidente, eu teria mais para falar, mas não quero, repito, cansar ninguém. Agradeço penhoradamente o convite, honroso por demais, para estar aqui na tarde de hoje, e me coloco inteiramente à disposição para eventuais debates. Muito obrigado. Obrigado. Agradecendo ao Dr. Marcelo, que nos brinda e nos leva a algumas reflexões extremamente importantes, eu quero apenas fazer uma referência, agradecendo de modo muito especial a doutora Temis, que eu tive a felicidade de partilhar algum tempo dos bancos acadêmicos, eu mais velho, claro, do que ela, com a doutora Temis na Vetusta Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje brilha no Ministério Público Estadual. Mas esse tema, principalmente o tema das perícias, é uma dificuldade para nós juízes, porque se pensa em perícia sempre daquela velha maneira, a perícia estática, tranquila, o engenheiro vai lá, mede, ou o agrimensor vai lá, verifica qual é a distância da propriedade em relação ao córrego ou do mar, enfim. Mas eu me deparei com algumas perícias ao longo dessa minha vida, principalmente no tribunal, extremamente delicadas, e havia determinação de realizar a perícia. Eu me lembro de uma que era uma perícia de uma associação de agricultores pedindo a realização de uma perícia para verificar a alteração do meio ambiente em decorrência do alagamento do Lago de Itaipu. Era uma perícia que tinha que fazer aonde? Literalmente no ar. E em todo o entorno do Lago de Itaipu, que é gigantesco. Me recordo dessa e de uma outra também envolvendo aquela região, em que o colega nosso determinou que se fizesse audiências públicas de perícia em todo o entorno do Rio Paraná, ou seja, a perícia que tinha que começar na Ilha do Baranal e terminava no Paraguai. Quem realiza essa perícia? De que forma se realiza essa perícia? E outras coisas que não são periciáveis. Eu também, desculpe, eu sei que ficar falando bastante do que atuou é um negócio meio chato, mas como eu sou um pouco velho, me lembro de algumas coisas. Por exemplo, quando eu condenei a Bayer em relação aos alimentos transgênicos. E foi mal interpretada, me parece, depois a minha decisão, num primeiro momento, prevaleceu, e depois o tribunal reformou, mas o STJ ainda não julgou. Porque era impossível se fazer uma perícia de qual é o dano na pessoa. O que eu podia examinar essa questão? Examinei do ponto de vista do consumidor. Ela fazia propaganda do transgênico antes de estar liberado o alimento, a produção de cultivares transgênicos no Brasil. Então, eu condenei a Bayer em relação, não poderia apurar, em termos ambientais, de fazendo uma perícia, com base no Código do Consumidor. Não pode fazer uma propaganda de alguma coisa que não está autorizado a produzir no Brasil. Mas o TRF, com muito mais inteligência, já não estava mais ambiental, nas turmas administrativas, reformou essa decisão, foi para o STJ. O STJ ainda não emitiu uma decisão, mas como a gente sabe que o nosso judiciário é muito melhor, é o melhor do mundo, um judiciário com uma categoria inferior, que é a dos Estados Unidos, condenou a Bayer recentemente, em decorrência dos alimentos transgênicos. E eu estava nos Estados Unidos, de milhagem, é claro, e havia uma propaganda na televisão chamando os eventuais interessados ou prejudicados a integrar o polo na class action que teriam direito à indenização. O que, se fosse no Brasil, se imaginar, seria os advogados responderiam perante a Ordem dos Advogados do Brasil por captação ilegal de clientes.
o Ministério Público provavelmente entraria com uma ação contra os advogados por algum outro motivo, falta ética, alguma coisa assim, e as pessoas que seriam, teoricamente, os beneficiários jamais saberiam. Então, eu só faço esse intervalo para dizer como é importante a gente se quedar na questão probatória. E, às vezes, nós também a gente não se dá conta que existe uma prova que pode ser feita também no inquérito civil, claro, mas que hoje existe uma tal de ata notarial, que em determinadas circunstâncias, para verificar o dano ambiental, pega o tabelião, o Ministério Público está isento de custo, vamos lá verificar. E isso vale como prova definitiva nos termos do CPC, com muito mais facilidade. Nós, particularmente na Justiça Federal, a gente sabe a dificuldade que nós temos com perícias. Hoje nós temos uma dificuldade, inclusive, em matéria de direito previdenciário. Acabou o nosso dinheiro, como é que resolve? O governo passado fez uma medida provisória dizendo que o INSS ia assumir, essa medida provisória caducou, nós estamos no limbo de novo. Mas, de qualquer maneira, é importante essa reflexão. Obrigado, e já falei demais. Agora eu passo a palavra ao meu querido amigo Gabriel Vedi, que só faço uma referência. Hoje o Gabriel é uma autoridade nacional em termos de direito ambiental, tem participado de eventos dos mais importantes em todos os cantos do Brasil, e isso nos enche de orgulho como integrante da Justiça Federal, e eu, particularmente, por ser um amigo dele. A palavra é tua, amigo. Hoje é um dia de muitas emoções. Primeiro, o desembargador Mauric me fez um gentil convite há 2 semanas, e ele está sendo benevolente, que minha participação nesse congresso, na verdade, foi ele que organizou, capitaneou, eu dei algumas dicas, fiz algumas sugestões, mas foi ele, com o profundo entendimento que tem do direito em ação, que organizou esse evento. Mas eu fiquei muito mais feliz, foi a preparação desse evento, e para muitos aqui que não eram juízes, nós tivemos uma parceria de sucesso e muito alegre anos atrás, precisamente nos anos de 2004, 2006, quando cortamos aquele congresso caminhando, defendendo a nossa gloriosa JUF. Eu, então, um menino delegado da JUF, e o nosso presidente Mauric à frente, comandando aquele tempo. Então, foi um momento de uma emoção. Eu fiquei muito feliz, e nós nos divertimos esses dias também organizando o evento. Então, foi muito, muito bacana. Também, quando entrei nesse prédio, ontem eu senti muito a presença de um querido amigo. Quando li o nome do desembargador Otávio Roberto Pamplona, me lembrei dele, um homem que frequentava a minha casa e visitou quando eu estava estudando fora, e a presença dele parece que vai estar sempre nesse prédio, vai estar sempre conosco, amar os familiares. E é um amigo que vai, mas as lembranças ficam, é isso aí que vale muito, né? Então, um momento de muita emoção. E aqui o meu amigo, professor Marcelo Busagro Dantas, um dos maiores processualistas ambientais do nosso país, deu uma aula maravilhosa. Nós falamos que íamos tocar uma viola juntos hoje, e, claro, a gente separou a matéria, porque eu não vou voltar a falar sobre legitimidade ativa, passiva, sobre o objeto da ação, sobre liminares, sobre o problema da questão da coisa julgada, sobre a questão também do pagamento das perícias, etc. E o desembargador Mauric enriqueceu muito com a experiência prática, isso é muito importante. Aliás, nos Estados Unidos se valoriza muito mais essa questão da experiência prática. Os grandes professores lá não têm doutorado, a ampla maioria de Harvard, Yale, Columbia, que são as 3 maiores universidades dos Estados Unidos, mas são advogados competentes, são juízes, são pessoas que fazem isso. Nós ainda temos essa questão muito da academia, que vem de herança portuguesa, né? Mas a contribuição dele é espetacular. Mas então, e também me emociono muito por estar aqui junto, é muito difícil eu falar para amigos, para colegas, e eu, na realidade,
não vou dar uma palestra, vou conversar com vocês. Não cabe a mim aqui ensinar ação civil pública ambiental para vocês. Preparei uma tarefa depois para vocês passarem a sua opinião pessoal sobre o tema que eu vou trazer hoje. Eu vim aqui para provocar vocês, né? Eu vim aqui para trazer para vocês um tema que está tomando conta do mundo, né? Que é justamente os litígios climáticos. E semana passada, debatendo lá na Embaixada da Alemanha com o ministro Antônio Hermann Benjamin, ele estava dizendo: nós não temos litígios climáticos puros no Brasil. Nós temos litígios climáticos híbridos. Mudança climática e água. Mudança climática e proteção de florestas. Mudanças climáticas e proteção de mangues, né? Pelo menos julgados nos tribunais superiores. Tem ações ajuizadas, por exemplo, junto à Justiça Federal de São Paulo, ações civis públicas ajuizadas contra as maiores companhias aéreas que operam em Guarulhos, para que elas adquiram terrenos, né, e ali façam uma compensação ambiental, plantando árvores para absorver os gases de efeito estufa das aeronaves. E essa demanda, sim, me parece ser uma demanda de mudanças climáticas puras, e talvez a citada pelo desembargador Mauric antes, envolvendo a questão de Foz do Iguaçu. Ela tem uma característica muito mais pura do que as que eu vou apresentar hoje, por exemplo, né? Mas eu vou trazer algum cenário para vocês. Me interrompam no tempo, por favor, porque se deixarem eu falando, eu vou falando. Quando chegar a minha hora, por favor, cortem, porque eu não quero me estender demais. Mas, na realidade, a preocupação com as mudanças climáticas já vem no objetivo 13 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fala em ação climática do Estado e também dos particulares no âmbito dos 3 poderes. Eu tive a felicidade, eu era aluno do Jeffrey Sachs, à época, na Universidade de Colômbia, que foi praticamente quem minutou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o Jeffrey Sachs brincava: não precisavam 13 objetivos, sendo 79 metas. Bastavam apenas 4. As 3 do relatório Brundtland: inclusão social, desenvolvimento econômico e tutela ambiental, e mais a boa governança, para dar austeridade, né, e dar eficiência a essas políticas de desenvolvimento sustentável, que o professor Busaglio Dantas falou aqui. Deve haver um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, meio ambiente, governança e também inclusão social, ainda mais nos países de terceiro mundo, que não alcançaram um nível de desenvolvimento capazes de distribuir renda, né? Então, esses 4 pilares eles devem andar e devem, evidentemente, serem considerados pelos magistrados quando estão decidindo. Aqui nós temos as maiores fontes. Inclusive, esse é um vídeo animado, ele não está, eu acho que é a questão do PowerPoint que não está atualizado, mas aqui estão as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, a gente sabe, é agropecuário e desmatamento, mas em nível mundial são os combustíveis fósseis, transporte aéreo, a fertilização, os aterros, o derretimento das calotas polares, que liberam metano, né? Então, é mais ou menos este o cenário das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Para os céticos, está a resposta da NASA, né? O aumento das emissões e a concentração de gás carbônico na atmosfera, que, em 1960, era de 300 partes por milhão, e hoje tem aumentado a valores alarmantes, né? Se observa que, ao longo de 400 mil anos, apenas em 1950, se superou a marca de 300 partes por milhão de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Mais um gráfico aqui da NASA que coloca e demonstra por dados a dificuldade que nós estamos enfrentando. Aqui também cruzamos, nessa medição recente, no Observatório de Mauna Loa, né, as 403 partes de concentração de CO2 na atmosfera, né, um recorde absoluto que demonstra que as emissões estão realmente aumentando. E também a população na Terra, que era de 3 bilhões de pessoas em 1960, hoje nós somos 7,2 bilhões, e segundo a ONU, podemos chegar a 16 bilhões de pessoas lá no ano de 2100. Vocês imaginem 16 bilhões de pessoas disputando a mesma água, os mesmos recursos naturais, mesmos recursos econômicos, os mesmos empregos, né? O grau de dificuldade que isso gera, todos emitindo, né, gases de efeito estufa, né? Então, a situação realmente é alarmante. E a solução não é uma saída malthusiana
mas uma saída talvez como a proposta pelo Prêmio Nobel Amartya Sen, né? Um controle de natalidade pela educação e pelo debate público, democraticamente construído. Tá? Essa, sem dúvida nenhuma, é a alternativa. Aqui também esse gráfico é animado, ele não está pela questão da atualização do PowerPoint funcionando. Demonstra que as temperaturas na Terra, desde 1880, aumentaram 1,4 graus Celsius já. E os efeitos desse aumento de temperaturas, realmente é observado e constatado por dados científicos, como essa coluna de água caindo a céu aberto no sul dos Estados Unidos, agora no ano de 2016, uma cena apocalíptica. Esses 3 furacões, categoria 4, ao mesmo tempo atingindo o arquipélago do Havaí, nessa medição, essas imagens via satélite trazidas pela NASA, mais uma vez, uma coisa que jamais aconteceu no século passado. As categorias dos furacões vão de 1 a 5, 3 ao mesmo tempo, categoria 4. Né? Imaginem atingir uma zona que é habitada. Né? Também aqui um pouco da minha passagem ali pelos Estados Unidos. Tive aqui o Al Gore, que é uma referência mundial em matéria de combate às mudanças climáticas, que ele perdeu aquela eleição para George W. Bush, fez uma cruzada mundial, na realidade, no sentido de provar, com estudos científicos, se foi por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel, que as mudanças climáticas são uma realidade e são causadas por fatores antrópicos. E hoje, 97% das pesquisas no mundo demonstram que o aquecimento global é uma realidade e tem fatores antrópicos. Há um estudo muito interessante da professora Naomi Oreskes, de Harvard, que faz um levantamento criterioso de pesquisas, inclusive de pesquisas financiadas por instituições de organismos liberais ou de direita. Né? Então, apenas 3% de pesquisas podem hoje sustentar o discurso cético de que não existem mudanças climáticas ou que elas não são causadas pelo homem. Né? Aqui também eu tenho há anos, já estou há 5, 6 anos falando sobre litígios climáticos, pesquisando sobre litígios climáticos, que é um debate que eu participei com o professor Michael Girard em Harvard, e também a minha publicação aqui em relação ao meu pós-doutorado, fazendo uma análise sobre os litígios climáticos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, fazendo uma análise comparativa. Eu tive um mês na Universidade de Heidelberg, nos Estados Unidos tive 1 ano na Universidade de Columbia e retornei ficando mais um mês quando realizei lá o meu pós-doutorado e fiz essa análise dos litígios climáticos, né, comparando as constituições, normas infraconstitucionais, doutrina e casos nesses 3 países que são realmente importantes juridicamente. Aqui também algumas publicações. Essa é a maior autoridade hoje em matéria de direito das mudanças climáticas, consultor da ONU, desde a gestão Kofi Annan, professor Michael Girard, inclusive é advogado, professor Marcelo Dantas, no escritório Arnold & Porter, em Nova York, um dos maiores escritórios de Nova York. Inclusive, ele guarda, eu já falei para o desembargador Mauric, uma notificação, com muito orgulho, quando ele foi processado por Donald Trump por embargar, né, construções no Upper East Side, em Nova York, nos anos 1980, só que jamais imaginou que aquele empresário um dia fosse ser presidente dos Estados Unidos da América. Né? Então, ele é um advogado militante pró-environment. Né? Mas, assim, os objetivos dos litígios climáticos, eles são, na realidade, compelir os estados e os entes privados a adotarem medidas de precaução, de prevenção, a cortarem emissões, né? Compelir esses órgãos estatais e entes privados a tomarem essas medidas precautórias. Né? E, evidentemente, também eles podem servir, eventualmente, para reparação de danos. E se discute hoje quem deve reparar os danos. Né? São as empresas emissoras, são os estados maiores emissores, e alguns países, se os oceanos continuarem aumentando, vão simplesmente sumir do mapa, até o final do século. Ilha Samoa, Ilha Seychelles. E daí já se discute, no âmbito do direito às mudanças climáticas, que nacionalidade terão essas pessoas. Né? Quem é que vai pagar pela propriedade delas que vai ser perdida, invadida pelo mar? Vão ser quem? Vão ser os países, vão ser os grandes emissores, vão ser as grandes corporações que financiam essa atividade dos combustíveis fósseis. Então, no âmbito do direito internacional, isso aí tem se discutido.
E também esse relatório elaborado pelo professor Michael Girard, a pedido da ONU, né, ele levanta questões básicas que caracterizam os litígios climáticos. Primeira, são as questões que são discutidas. A possibilidade de proposição da demanda, né, dessa ser debatida em juízo e decidida pelo Poder Judiciário. Que normas se aplicar em litígios climáticos? Quais as normas seriam aplicadas nos litígios climáticos? E mais, aí é a sua área, professor, quais os instrumentos processuais que poderiam ser utilizados, né, nos litígios climáticos? O ministro Antônio Herman Benjamin entende que o mais completo, eu concordo com ele, obviamente, acho que os senhores vão concordar também, os colegas, é a ação civil pública, né? Claro que nós teríamos também ação popular, teríamos também ação direta de inconstitucionalidade para evitar medidas que, por exemplo, flexibilizem o licenciamento e autorizem o desmatamento, ações diretas de inconstitucionalidade climáticas, né, poderiam ser ajuizadas, mas, evidentemente, a ação hoje mais completa que nós temos é, sem dúvida nenhuma, a ação civil pública. E também existem 5 tendências em matéria de litígios climáticos, mas eu vou falar só na principal delas, que seria a dificuldade que nós temos de demonstrar o nexo causal. Portanto, deve-se haver uma flexibilização na realidade para que se possa verificar esse nexo causal. Uma delas é a inversão, sim, do ônus da prova, né? Não se exigir, por parte do Poder Judiciário, um imenso rigorismo no momento de, eventualmente, julgar procedente uma ação de litígios climáticos. Como, aliás, os Estados Unidos decidiu no caso de EPA versus Massachusetts, a Suprema Corte, né, entendeu em determinar que a EPA passasse a regulamentar as emissões de gases de efeito estufa nos veículos usados, uma decisão por 5-4, muito famosa, porque aquelas emissões estavam causando danos aos estados de Massachusetts em função das alterações climáticas, tempestades, extremos climáticos em decorrente, e a Suprema Corte assim decidiu, né, naquele caso, lá em 2007, ainda que uma Suprema Corte conservadora, está mais conservadora ainda com essas duas nomeações, últimas nomeações de Donald Trump, né. E o que causa mais temor ainda é que a própria Justice Ruth Ginsburg, né, está com uma doença muito grave e já tem 85 anos. Né, e a Corte pode se tornar ainda mais conservadora, formando uma jurisprudência nos Estados Unidos quase irrespirável em matéria de direito ambiental para os próximos 50, 60, 70, 80 anos. Mas nós temos uma lei da Política Nacional da Mudança do Clima que pode ser utilizada pelos juízes. E não tem sido utilizada. Por exemplo, na aplicação do princípio da precaução, ela também prevê que todas as políticas públicas devem levar em consideração no país as mudanças climáticas, e nós, juízes, não temos feito essa aplicação. O ministro Herman estava lá semana passada, falando justamente isso, que é uma lei subutilizada. Quando o juiz vai intervir numa política pública, claro que tem que se fazer aquele temperamento de respeito à independência dos poderes, etc., mas já tem decisões do ministro Toffoli na questão do recolhimento de lixo, na questão de proteção, despoluição de rios, etc., que permitem essa invasão na esfera, esse ativismo judicial na esfera ambiental, né? Essa norma pode sim ser aplicada. E aqui nós temos a ação civil pública ambiental, que permite que que a parte ré seja condenada em obrigações de fazer, de não fazer e também de indenizar, ainda que o Ministério Público não peça na inicial, o juiz não está adstrito ao princípio da congruência. Ele pode, analisando no caso concreto, por exemplo, fixar uma indenização em dinheiro, se for insuficiente a obrigação de fazer requerida para reparação in natura integral do meio ambiente, né? A legitimidade ativa, eu acho aqui que não precisaria fazer maiores considerações, apenas que, sendo o meio ambiente havendo um dever constitucional fundamental de preservação do meio ambiente, reconhecido assim pelo STF, essa legitimidade ativa deve ser flexibilizada em relação à questão da pertinência temática, porque o próprio Supremo já reconheceu que existe um dever constitucional
de proteção do meio ambiente que vincula entes públicos e entes também privados, né? Então, essa é uma tendência que, pelo menos em doutrina, está aparecendo bastante. A legitimidade passiva está ali, é o poluidor, emissor, o desmatador, que tem a sua figura jurídica bem definida no artigo 3º da velha Lei 6938 de 81, que é uma lei ainda moderna. E como diz meu amigo Ingo Wolfgang Sarlet, né, é uma espécie de nosso Código Ambiental brasileiro, né? E realmente é uma lei ainda lá de 1981, do tempo do regime militar, mas é uma lei que traz conceitos importantes de poluidor-pagador, de usuário-pagador e outros conselhos, outras questões importantes. Também a desconsideração da pessoa jurídica pode ser interessante no pagamento de indenizações de litígios climáticos, quando a empresa não tem condições. A desconsideração da pessoa jurídica em direito ambiental ela é diferente daquela prevista no artigo 50 do Código Civil, né? Não é necessário demonstrar fraude ou confusão patrimonial, apenas a ausência de patrimônio da pessoa jurídica para que a pessoa física possa ser executada se aplicando a teoria do disregard doctrine, nesse caso, em matéria ambiental. Então, a jurisprudência do STJ ela é absolutamente fértil para litígios climáticos, quando prevê a possibilidade de fixação de não vinculação do juiz ao princípio da congruência, né, podendo-se fixar uma obrigação de fazer, não fazer, indenizar, não havendo bis in idem. Também, quando prevê o princípio da inversão do ônus da prova, nesse microsistema processual que nós temos, na ausência de um código de processo coletivo, né, nós temos esse instrumento importante de inversão do ônus da prova contra o desmatador emissor, que pode ser importante para flexibilizar a verificação do nexo causal. No mesmo sentido, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, tanto nos casos por ação ou omissão, em face da evolução da jurisprudência do STJ, está afastada a teoria da falta do serviço em matéria ambiental, já há uns 5 ou 6 anos pelo STJ. Então, as omissões do Estado também devem, haverá uma responsabilidade objetiva no caso de omissão. Também a obrigação propter rem, que o professor aí já falou, não vou ser enfadonho, né? E também a responsabilidade objetiva, adotando a teoria do risco integral, ou seja, não são aceitas mais excludentes da responsabilidade civil, como caso fortuito ou força maior. Eu sou um pouco cético em relação a essa adoção, porque dificulta a defesa do réu, que não pode nem mesmo alegar o caso fortuito e a força maior. Existe a velha teoria do risco criado, que talvez sirva melhor para um conflito que possa dar igualdade de armas para as partes dentro do processo, né? Então, tem uma restrição a essa decisão, a esse entendimento. Também a imprescritibilidade das ações climáticas, né, das ações ambientais que podem ser aplicadas para as ações climáticas, que são interessantes, que nós, no direito ambiental, trabalhamos com ilícito, com afastamento do ilícito, com tutela inibitória, né, com o dano futuro, né, e o dano é considerado in re ipsa, o dano por ele mesmo. Não precisaria aí se haver um esgotamento na verificação desse dano para que a ação possa ser julgada procedente. E o STJ já citou casos, citou, por exemplo, o risco das mudanças climáticas numa ação civil pública envolvendo queimadas, por exemplo, falou sobre o risco das queimadas, que gera as emissões, né, de gases de efeito estufa e gera os efeitos nefastos das mudanças do clima. Nessa decisão do ministro Humberto Martins, eu também não vou entrar muito a fundo nela, em face do tempo. Também, em caso 2, também, aqui julgado na 4ª região, onde houve construção sobre mangues, em que se determinou o aterro, foi aterrado o mangue, né? E se determinou, então, que houvesse a remoção do aterro e a das edificações e também o reflorestamento característico do manguezal. O TRF4 decidiu assim. Essa decisão
subiu ao STJ, e essa decisão do ministro Herman Benjamin é uma verdadeira aula de direito, né? Uma verdadeira aula de direito em que ele vincula, fala das importâncias dos mangues para a proteção da zona litorânea, em face do aumento dos oceanos, e também na absorção, né, do CO2. Ele faz uma análise muito interessante, vinculando a importância dos mangues no combate aos efeitos das mudanças climáticas e também no combate às emissões. Mas vejam que não é um dano, não é uma ação climática pura, é uma ação climática híbrida, fala em mangues e fala em mudanças do clima. Também as ações do TRF da terceira região, que eu já falei, e, finalmente, se observa que a ação civil pública climática ela é um instrumento dentro do nosso ordenamento jurídico mais completo para tutelar o clima, né, e também para tutelar as populações potencialmente atingidas. Geralmente são os países mais pobres que sofrem com as mudanças climáticas, e dentro das nações são os mais pobres, que moram em locais perigosos, né, e com residências sem estrutura. Então, a ação civil pública certamente é um instrumento que serve para o combate às mudanças climáticas, por isso que eu falo em ação civil pública climática, e eu acho que já tem mais gente que já está começando a falar nisso, então isso é muito importante. Então, sem querer tomar o tempo de vocês, gente, porque teremos também uma atividade agora, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre se é possível o magistrado utilizar mais a legislação climática, né? Utilizar o Acordo de Paris, que já faz parte do nosso ordenamento, utilizar a Lei da Política Nacional da Mudança do Clima, né? Utilizar a jurisprudência que nós temos no início de doutrina. Será que nós podemos utilizar isso nas nossas decisões mais? Será que nós podemos puxar isso para dentro das nossas decisões? E esse é o questionamento que eu quero fazer para os juízes agora no exercício que vamos fazer. E a outra questão, se esses acórdãos fizeram um bom balancing, né? Eu vou utilizar o termo de direito americano, entre o desenvolvimento econômico e a tutela do meio ambiente, e também entre a inclusão social e a boa governança, que são os pilares do desenvolvimento sustentável. Será que nós, juízes, estamos fazendo essa ponderação nas nossas decisões ou não estamos? Esse é um ponto, né? Porque esses pilares têm que ser equilibrados. A decisão não pode apenas defender o meio ambiente e esquecer a inclusão social, né? As pessoas têm que comer, as pessoas têm que... Né? Então, eu quero fazer essa provocação para vocês. Meu único objetivo foi elencar esses fatos rapidamente, né, e fazer essa provocação para vocês. Nós estamos aplicando a Lei da Política Nacional da Mudança do Clima quando nós analisamos políticas públicas nas nossas decisões. A lei manda fazer, né? Então, essas questões que eu acho que vão precisar ser discutidas entre nós, juízes, né? E nós temos uma legislação ambiental muito mais evoluída que a americana, no sentido de tutela do meio ambiente, tutela do clima, até porque nós não temos um Senado financiado pela indústria dos combustíveis fósseis como nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos.